Eu acho que a minha relação com a música, ela é bem simbolizada pela história que minha família me conta de quando eu cheguei da maternidade. Assim que minha mãe recebeu alta, que eu vim com ela para casa, encontraram um jeito de eu parar de chorar. Eu sempre fui muito chorão, né? E falar inclusive de meu pai de música já me faz lacrimejar. E eu acho que eu cheguei chorando muito da maternidade e descobriram que bastava botar um radinho tocando música que eu parava de chorar. E isso é uma história que minhas tias me contam, minha mãe também, de que eu tinha essa reação de quando botava um rádio tocando música eu parava. Então tem algo aí nisso. Parece uma história engraçada, simples, de infância, mas isso já diz muito a respeito da minha relação com a música. E até hoje é assim. Então acho que a decisão racional de ir para a música foi assim, quando já não tinha mais jeito, que eu não podia mais, não dá mais para segurar, né? Aí a gente assume isso. Se eu pegasse uma sanfona, né, que meu pai tocava muitos instrumentos, e ele chegava com um instrumento, com outro, só pegar um instrumento, abrir e ouvir o som do instrumento já me emocionava. Então, desde pequeno eu fui muito assim, sabe? De ter uma relação de muita emoção com a música que eu ouço e com a música que eu faço. Outro dia meus filhos perguntaram assim, né? Fizeram uma enquete comigo, minhas filhas especialmente, né? Pai, de onde é que vem o lado estranho que nós temos? A gente estava conversando e a gente chegou à conclusão que o lado estranho que a gente tem é de você. Eu sou seu pai. Então, eu sempre tive uma leitura do mundo, da vida e uma relação com a vida, com as pessoas muito própria e lidar com isso durante todo esse tempo foi conduzindo, né, como seria minha educação em relação à compreensão, à leitura do mundo. Nossa Senhora, meu tempo é completamente diferente. Eu sempre fui atrasado na escola, eu demorava a entender. Então isso foi moldando o meu caminho, foi me fazendo uma pessoa paciente, né? Eu desenvolvi muito a paciência porque eu precisava para lidar com esse aspecto de que eu estava sempre demorando a entender o processo das coisas, né? E meus colegas já estavam lá na frente resolvendo os problemas, eu estava aqui viajando, sabe? Como era que seria aquilo, enfim. Para mim foi uma coisa muito particular a minha forma de lidar com o mundo e fazer escolhas, muito por conta dessa questão do tempo, do timing, e como eu absorvo as coisas do mundo. Eu quero paz de criança dormindo. Você acha que, de certa forma, você falou essa coisa de dificuldade para começar a cantar e ter que aprender e tudo. Você acha que você se comparava com o seu pai? Não. Ou com alguém da família? É impossível. Não, que se comparava no sentido de se cobrar. Tenho que cantar porque minha família... Não. Eu sei que eu não tenho o talento vocal que meu pai e os irmãos tiveram e ainda tem 2 irmãos de meu pai vivo. Que o Paulo, inclusive, com 86 anos, sobe no palco e assim, dá show. Então, eu sabia que eu não tinha isso. Então, nunca passou por mim, vão me comparar. Mas eu evitei usar o sobrenome Teles, que eu achava covardia estar usando o sobrenome do meu pai para poder me promover. Então,
Eu não queria, isso é até um embate histórico, né, que ficou para a minha história, porque eu compus uma música que a Amorosa gostou muito e quis cantar, e ela disse, não, você tem que ser apresentado como artista e eu vou lhe chamar de Henrique Teles. Aí eu me chateei com ela, a gente ficou um tempo sem se falar porque ela me ameaçou colocar o sobrenome Teles. E eu não queria, que eu achava isso uma covardia, sabe? Eu começar, dar os meus primeiros passos apoiado no trabalho e no sucesso que meu pai teve. Mas eu acho que as coisas fluíram, sabe? Eu não peguei carona no trabalho do meu pai, consegui construir uma história como compositor e terminei indo mesmo para o palco e fazendo e mostrando minha música. E mantive uma relação de admiração que eu tinha pelo trabalho dele como cantor, compositor, tudo que ele foi. E acho que isso é uma coisa muito bem resolvida para mim, sabe? Eu não me incomoda, não me incomodou em momento algum. Henrique, esse programa, as perguntas são um pouquinho diferentes do que a galera está acostumada, né? Então, a gente até fala sobre o que você fez da vida e tal, mas não necessariamente perguntando de forma direta, Tá. impositiva. Deixa eu ver por onde eu começo com o Henrique. Para evitar que hoje tem 3 câmeras. Temos 2, né? 3. 3. Ah, tá. Henrique, por que você... você que, enfim, estudou aí super nerd, passou no concurso público e tal, por que você... Quando foi que você decidiu que você queria ser músico também? Ou você não decidiu? Eu acho que eu não decidi, não. Como foi que aconteceu? Tem uma hora que a gente termina botando o racional e a vontade, a determinação de que é por aqui. Mas é já quando aquela situação que já é praticamente irreversível, né? Você diz, não, já estou aqui, então vamos embora. E assim, não sei, eu vejo que a música, e eu tenho a música em mim a minha vida inteira. Então, mesmo que eu não viesse a fazer o que eu fiz, a realizar as coisas que eu terminei realizando e que tenho realizado e que eu espero realizar, a música ainda assim seria parte de minha vida desde sempre. Mas você chegou a fazer alguma outra arte, tipo teatro? Não. Só música? Minha mãe me inscreveu nos cursos de pintura, sabe? Eu gosto de assim, de uma forma geral, da arte visual. Mas a relação com a música é completamente diferente. É algo que eu não preciso, como eu falei, não preciso escolher, está em mim e isso preenche minha vida de uma forma muito apaziguadora. Traz paz para meu espírito de uma forma muito grande. Tanto fazer música quanto ouvir música. Eu ouço música o tempo inteiro. O tempo todo estou ouvindo música. Já que você fala de absorver as coisas do mundo, o que é o silêncio para você? É preciso viver o silêncio, né? E talvez até fazer silêncio já dê essa resposta a você. O silêncio, ele vai gerando na gente uma expectativa do que é que vem depois. Né? O silêncio, ele é muito mais importante pelo que a gente vai colocar no lugar dele, do que ele em si.
eu acho que é uma passagem. O silêncio é uma passagem que cobra que alguma coisa vem e preencha. Mas ele é importante porque ele dá o tempo da gente saber com o que é que a gente vai preencher esse espaço. E o que é o barulho para você? O barulho é, sei lá, manifestação de alegria, de preenchimento, né? Eu acho que é uma coisa tá ligada muito ao prazer da realização, né? Às vezes a gente passa do ponto, às vezes a gente tem medo do silêncio e aí quer permanecer no barulho o tempo todo. Mas o barulho é realização, é construção, é onde a gente quer chegar, né? A gente quer fazer barulho. Bem, agradecer o carinho desse, saber que a gente está no caminho certo. Não tem jeito, não tem volta. Muito obrigado a vocês, até uma próxima, Marisco Bona. Fica muito feliz de ter feito esse show. E quando quiser a gente, é só chamar que a gente vem. Valeu, grande abraço a todos. Valeu, Marisco Bona, nosso Zé. A sua relação com a música, já que estão falando das coisas bem resolvidas, a sua relação com a música, ela é bem resolvida no sentido de você acha que você é o profissional artista que você é, você esperava chegar em algum outro lugar ou você achava que ia ser menos do que você é? Não, acho que eu cheguei onde eu podia chegar, Werden. Eu carreguei, sabe uma corrida de revezamento com que tem um bastão? Eu peguei o bastão e carreguei até onde dava para eu carregar. É fato que em um dado momento se abrem espaços, tá? Tentadores, né? Venha para cá, para São Paulo com a Marisco Bona, que aqui a gente vai lhe produzir, né? A gente recebeu esse convite. Mas eu tinha vínculo de trabalho aqui, tinha família, meus filhos estavam recém-nascidos, né? Eu fui o primeiro a falar, eu não vou. Então, a gente abriu mão, mas depois eu parei assim para refletir sobre muitas coisas que aconteceram em minha vida e sobre a minha maturidade como artista, como pessoa, e a repercussão da minha atuação diante da cena. E eu acho que assim, eu pude contribuir com erros e acertos, eu pude contribuir com um momento importante, o surgimento de outras bandas, o referencial. E assim como o nome do primeiro álbum da Marisco Bona é Grão, né? São sementes que a gente deixa na existência da gente e que mais cedo ou mais tarde pode ser alcançado por outras pessoas podem continuar esse processo de leitura da minha arte. Então, tá bom, deixando 3 álbuns, a Marisco Bona gravou 3 álbuns, eu acho que pelas experiências que eu tenho de encontrar pessoas que não foram da geração Marisco Bona, né, mas que hoje descobrem a Marisco Bona. Pô, e essa banda ainda toca, sabe dizer, pô, que som legal. Eu sei que isso vai ficar, né? Tá editado, tá, sabe, publicado, as pessoas vão ter oportunidade no decorrer do tempo. Uma música que enfim, eu não fiz para consumo imediato, não. Eu acho que o Zé Carlos Teixeira devia ter ouvido o disco Grão, que eu acho que ele não foi muito simpático, né? Mas um dia a gente conta essa história. Eu acho. Mas eu pergunto isso porque, assim, você é um cara, funcionário, servidor público, né? Vida, né, estável dentro desse sentido profissional. E a gente vê
óbvio, quando a gente começa no mundo artístico, começa com banda, a gente sempre pensa o seguinte, vou querer viver disso. Mas se alguma época, fora essa época que você falou desse convite da Maria, você pensou em, tipo, largar tudo, viver de música? Ou, não sei se largar tudo, largar o que você tinha na época e viver de música? Tipo, o sonho americano de banda dos anos 80, 70, 60? Não, acho que teve uma época em que eu diagnostiquei que um dos problemas existenciais mais consistentes, né, que mais mais mexiam comigo, era ter que administrar a vida de pai de família, servidor público e músico / produtor. Né? E ter que fazer tudo isso muito bem, né? Exatamente. Então, tudo isso num nível, né, que a família, a gente se obriga a ser o melhor, a fazer o melhor que a gente pode. Eu trabalho num órgão público que tem um nível de exigência muito alto e na Marisa Combona, a partir do grão, a gente já entrou num padrão que a gente não podia fazer menos do que aquilo. Pelo menos ali próximo, né? Um pouquinho menos ou um pouquinho mais. A tentativa foi sempre manter o melhor nível possível de produção. Então, você imagine juntar essas três coisas. E aí, tinha dias, né? Por exemplo, o projeto Marisa Combona Convida, né? No que a gente fez no Capitão Cook, do querido e saudoso Marcelo, que hoje, né, a gente já não conta mais com a presença dele aqui. Eu trabalhei de carregador de caixa, montador de som, operador de som, produtor, tudo. E ainda tinha que ir para a linha de frente para cantar. Então, é uma junção de responsabilidade muito grande, sabe? E para mim foi o momento em que eu pensei, velho, dá para escolher? Eu posso escolher alguma coisa? Será que eu podia pedir uma licença sem remuneração do trabalho e tentar cumprir essa etapa da música bem? Nesse momento eu pensei, né? Mas não por encantamento, não por romantismo. Eu, nesse aspecto, eu sempre fui muito pragmático, sabe? E aí, depois de muito pensar, eu resolvi ficar com os três. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Mas eu sempre achei o trabalho de vocês muito profissional, assim, e a nível de Brasil, pelo menos, que foi sempre a realidade de produção que eu conheci. Vocês começaram fazendo shows ao vivo um tempo, a gente que era fã baixava as músicas na internet, Nossa, tu conta no história, site, né? Conta história. Depois vocês lançaram um disco, maior sucesso. Depois, vocês, além de lançar o CD, vocês lançaram um vinil numa época que já não, né? Sim, que era uma tava coisa renascendo, exato, né? que o vinil estava renascendo, que era para ficar, que hoje tem essa febre, né? Sim. Do vinil até, Isso, né? isso. Algumas bandas já lançam costumeiramente, fazem o lançamento. Que vire pandemia. Exatamente, Mas assim, vocês lançaram isso, fizeram um mundo rock interior. Sim, projeto Isso. inesquecível. Fala um pouco desse projeto. Do mundo rock? É. Nossa. Era São João, a Marisa Combona nunca foi convidada para tocar no São João, apesar da gente ter no repertório sempre forró. A gente tocava Clemilda, tocava Luiz Gonzaga, Genival Lacerda, que sempre foi uma referência para meu trabalho. Mas a gente nunca foi convidado para tocar no Forró Caju. E eu tirava isso por menos, né? Mas chegou um desses São João, eu fiquei em casa nesse dia, acordei cedo
Aí eu disse, rapaz, acordei com a ideia, eu disse, rapaz, a gente podia fazer um circuito. A gente já tinha feito nas escolas um circuito de workshop, dando aula sobre os instrumentos, sobre produção, contando a história da Marisco Moura. Eu digo, rapaz, por que não fazer pelo interior? Eu sempre tive uma ligação, e esse chapéu é simbólico exatamente por isso, né? Eu sempre estou com o chapéu porque eu tenho uma relação muito carinhosa. Minha família é de Itapuranga, do povoado Campos. Eu cresci indo para Riachão do Dantas e assim faz parte de minha vida tudo que é do campo, tudo que é da roça, tudo que é da relação e dos valores das pessoas do interior, os reais. E para mim ia ser uma alegria fazer isso, mas a gente precisa de uma estratégia. Como é que a gente vai fazer isso? Eu disse, eu vou pedir apoio a um jornal. E aí o Sinforme se dispôs, a gente fez reuniões com empresas, a gente não usou verba pública em hora nenhuma e a gente conseguiu montar uma estrutura onde as empresas bancavam, a gente dava retorno através de publicidade no jornal e deu ao jornal um seriado que de 15 em 15 a gente tinha uma matéria inteira contando como foi a viagem. E aí entrou o pessoal de produção, Elma e Robério deram um show de produção, sabe? Viajavam uma semana antes, eles já estavam preparando a ida da outra semana. E o comércio local de cada lugar que a gente foi participava disso. Então, foi uma estrutura que a gente conseguiu conceber pela experiência que a gente já tinha vivido e as coisas deram muito certo. A gente saía daqui de 15 em 15 de ônibus, né? E a gente convidava jornalista, convidava alguns fãs mais próximos, iam com a gente também no ônibus. E enfim, a gente fez uma temporada do Mundo Rock Interior muito rica, né? E a gente assim ouviu narrativas muito interessantes de pessoas de bandas do interior, né? Poço Verde, Tobias Barreto, Lagarto, Estância foi muito legal, Zefinha Teta Cabeluda, Propriar, Dores. Onde a gente fez, a gente teve uma presença da garotada, porque a gente convidava para a garotada ir e ter o workshop. E à noite a gente fazia show com bandas locais de lá. E, nossa senhora, foi inesquecível. E está tudo isso registrado, né, porque foi publicado, né, toda a cobertura foi feita pelo Sinforme. Foi uma experiência maravilhosa. A vida é isso, né? Ela é a boa, é a bela, você sabe quem é ela. Ela é quem? É filha da vizinha, da amiga do Cabo de Capela. Peguei pesado, não? Não, de jeito nenhum. Valeu. Obrigado, meu irmão, pelo espaço. Viva! Viva a vida! É isso aí. Ai, meu irmão, é tanta coisa para falar, velho. Aqui é só pergunta assim. Mas assim, esses programas são documentos para ficar, velho. Para ficar, outras gerações vão ter oportunidade de beliscar isso aí mais adiante. Você falou sobre poder ter ido para São Paulo e estar fazendo umas coisas lá. Eu penso assim, no meu caso do estádio e fazer essas coisas de TV, documentário, poderia ter ido. Poderia estar com meus amigos. Da Oscar, amigos. Mas eu estou fazendo, estou feliz de fazer. Velho, e a gente não tem dimensão do que pode vir. Às vezes, numa decisão que parece ser covarde, você está tomando uma decisão que vai lhe repercutir e repercutir em outras pessoas de uma forma grandiosa. Né? Uma vez eu entrevistei o Felipe, na época da pandemia, para um blog que eu tinha, postava no YouTube também, e no Instagram. E aí eu perguntei como é esse negócio, tem uma banda bem seguida, meio independente, e nunca ter ido morar em São Paulo.
É a opção que a gente fez. E, tipo, pô, ir pra São Paulo ia ser mais uma banda, ia estar lá, ia estar morando nas condições precárias e pegar, talvez pegasse um mercado. Mas ia chegar naquele mercado que tipo técnico, tá? Né? Tim Bernardes fecha um showzinho na Europa ali, faz essas caixazinhas e tal.